Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias. Capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Neemias capítulo 3. Está escrito o seguinte: Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananeel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Racenaá edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesaleleel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Banaá. Ao lado deste repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus serrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele Hananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Harumafe, defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratuz, filho de Razabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado deles reparou Salum, filho de Ralões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados, dos 500 metros de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Harequém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Racelá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razebias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Hanade, maioral da metade do distrito de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral do Mispa, outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Rassub, defronte de sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Benui, filho de Hanadad. Outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina
Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da ponte do oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selamias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Numorives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Depois dessa leitura, você deve estar perguntando, mas por que ler esse texto? Não teria um texto mais fácil, mais simples para ler e para pregar? Foi a primeira sensação que eu tive quando li esse texto. A minha vontade foi de pulá-lo e começar a leitura no capítulo seguinte. Entretanto, esse texto revela-nos lições muito preciosas. Eu gostaria de circunstanciá-lo antes de expô-lo. Vocês se lembram que depois de 120 anos de monarquia em Israel, 40 anos sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, isso em 931 a.C. E esse reino do norte, chamado Israel, cuja capital veio a ser Samaria, durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria, o maior império da época, dominou o reino do norte e levou aquele povo para o cativeiro. O reino do sul ainda perdurou mais tempo. E a Babilônia também domina o reino do sul, chamado Reino de Judá. Isso em 3 momentos: em 606 a.C., quando foram levados os nobres. Depois uma outra leva foi levada em 596 a.C., mas a tomada de Jerusalém mesmo se deu em 586 a.C. Para aquele cativeiro que nós chamamos de cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Portanto, o cativeiro se encerra em 516 a.C. Esse retorno veio também em 3 turnos. O primeiro turno sob a liderança de Zorobabel, para a construção do templo. O segundo retorno sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. E o terceiro retorno vem sob a liderança de Neemias, já em 444 a.C. Portanto, eu estou falando para vocês que a cidade de Jerusalém foi destruída em 586 e somente em 444, portanto, 142 anos depois, é que essa cidade vai ser reconstruída. Pense comigo nessa cena. O que é uma cidade estar 142 anos destruída? Seus muros quebrados, suas portas queimadas, a cidade cheia de escombros, com pedras reviradas. Se não bastasse essa situação adversa, os que retornaram da Babilônia estavam pobres, oprimidos. Se não bastasse isso, ao redor tinham povos que se opunham à reconstrução da cidade, conspiraram contra eles, escrevendo para o rei Artaxerxes, dizendo o seguinte: esses judeus que voltaram estão querendo conspirar contra o império, e houve um embargo da reconstrução do templo e da reconstrução da cidade. Pessoas nasceram debaixo dos escombros, viveram entre os escombros e morreram sobre os escombros. Ninguém acreditava que aquela situação pudesse mudar. Ninguém acreditava que aquele cenário cinzento pudesse melhorar. Até que um dia, Hanani sai de Jerusalém, debaixo de escombros,
e vai visitar o seu irmão Neemias, copeiro do rei. E ele pergunta: como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa cidade? Como é que estão aqueles que lá ficaram? E Anani responde para ele: a cidade está debaixo de grande opróbrio, de grande miséria, de grande desprezo. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas. E diz a Bíblia que este homem, Neemias, nutre no seu coração um sonho, um ideal, um desejo, um propósito de reconstruir aquela cidade. E ele chora, e ele ora, e ele jejua, e ele pede sabedoria a Deus, e ele comunica ao rei o seu desejo, e então ele é enviado para reconstruir a cidade. Diz a Bíblia que ele chega, depois de buscar recursos por meio do rei, com a sua comitiva, não diz nada para ninguém, ele toma pé da situação, ele olha a cidade, ele investiga o problema, ele diagnostica a crise, ele vê as pedras reviradas, ele vê os muros quebrados, ele vê o opróbrio, a vergonha, o desprezo daquele povo. E então, com o diagnóstico nas mãos, ele conclama a liderança, ele conclama o povo diante daquela situação, para todos se unirem, se irmanarem, juntarem esforços, e todos com o mesmo empenho e propósito se colocarem nas mãos de Deus para reconstruírem aquela cidade. E assim fizeram. E a cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, sem a mínima esperança de restauração, foi restaurada em tempo recorde, uns 52 dias. O texto que nós lemos revela para nós qual foi a estratégia de Neemias para restaurar essa cidade. Se vocês ficaram atentos à leitura, vão perceber que algumas expressões são repetidas como estribilho ao longo do texto. Por exemplo, nos versos de 1 a 15, a expressão que sempre é repetida é esta: junto a ele. Notem comigo aí: junto a ele, ao seu lado, junto a ele, ao lado deste, ao seu lado. Até o versículo 15, essa expressão é usada repetidamente. Mas depois, do verso 15, do verso 16 ao 31, vai mudar a expressão: depois dele, depois dele, depois dele, depois dele, depois dele, depois dele. E lá no final, no último versículo, vai usar uma outra expressão: entre. Agora não é junto, ao lado, nem depois, agora é entre. Se vocês notaram também, Neemias vai conclamar todas as pessoas a participarem desse projeto, unidades familiares, segundo as suas cidades, segundo as suas perícias, ourives, perfumistas, segundo as suas profissões, mercadores, segundo as suas vocações, sacerdotes, levitas, servos do templo, maiorais do distrito. Desta maneira, os filhos, as filhas, todos são convocados, ricos e pobres, líderes e liderados, todos se irmanam para fazer a obra e tirar Jerusalém debaixo do opróbrio. Então, diante dessas informações, vejamos aqui 4 princípios que Neemias vai usar para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro princípio é o princípio da coordenação. Ninguém pode começar um trabalho sem primeiro coordenar o trabalho, sem saber o que vai fazer, como fazer, que estratégia usar, que método usar, que recurso usar. Isso funciona dentro do lar, isso funciona na empresa, isso funciona no escritório, isso funciona no sítio, isso funciona em qualquer área da administração pública ou privada, isso funciona na igreja de Deus. Então, vejam comigo, a primeira coisa que Neemias mostra aqui para mim, em conformar-se com o caos, antes de trazer à tona a ordem. Ô meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para um problema só para lamentar. Hoje é um dia tão especial para o Brasil, todos nós brasileiros lamentamos a crise que o Brasil vive, corrupção, violência, descaso. Mas não basta lamentar, não basta reclamar, não basta ver o problema, que grande problema, que situação difícil, que crise enorme. Porque muitos veem e lamentam,
Muitos vezes não vai melhorar, muitos vezes não vai sair dessa. Este homem, antes de ver uma solução, ele nutriu na alma o desejo de eu vou ser a ferramenta que Deus vai usar para mudar esse cenário. Não basta só lamentar, é preciso se levantar, é preciso se posicionar, é preciso se colocar nas mãos de Deus para essa transformação. Segunda coisa que Neemias nos ensina é colocar a pessoa certa no lugar certo. Esta expressão, junto a ele e ao seu lado, revela para nós uma coisa: não tem concorrência, tem parceria. Qualquer segmento humano, seja na igreja, seja numa família, seja numa empresa, onde pessoas trabalham juntas, mas umas estão concorrendo com as outras, disputando com as outras, competindo com as outras, não vai funcionar. Uma casa dividida contra si mesma não prosperará. Isso é fundamental, fundamental. Notem vocês que Neemias sabia onde cada pessoa devia estar, onde devia trabalhar e o que devia fazer. Neemias não pega apenas pessoas que moravam dentro de Jerusalém, mas ele aproveita pessoas de fora, homens de Tecoa, homens de Gibeon, homens de Jericó, homens de Mispa, pessoas que vinham de partes diferentes também são conclamadas a cooperar na restauração da cidade. Se você perceber, alguns tinham responsabilidade de reconstruir o muro desde o chão, outros tinham responsabilidade apenas de reparar alguma parte que estava deficiente, mas cada um no seu lugar, cada um sabendo o que vai fazer e cada um motivado em fazer, sem concorrer um com o outro, mas todos trabalhando com o mesmo propósito. Outro princípio, ainda dentro desse ponto, que é trabalhar em harmonia com os demais. A expressão junto a ele e ao seu lado, e junto dele e depois dele, mostra esse aspecto. Amados irmãos, não é verdade que muitas vezes nós drenamos as nossas energias, não fazendo a obra, mas apagando incêndio? Que nós mesmos criamos. Resolvendo tensões relacionais entre nós. Em vez de despendermos toda a nossa energia para nos unirmos, para nos aliançarmos, para sermos mais eficazes, mais efetivos, notem vocês que para trabalhar dessa forma não tem ciúmes, não tem brigas, não tem milindres, não tem disputas, porque todos trabalham com o mesmo propósito: reconstruir a cidade. Outro princípio, Neemias aproveitou as facilidades. Se vocês perceberem no verso 23, depois dos versos 28 a 30, há uma expressão muito curiosa, que foi defronte da sua casa, defronte da sua casa, defronte da sua casa. O que Neemias entendeu? Toda pessoa que morava do lado do muro, perto do muro que estava sendo reconstruído, ele botava essa pessoa para trabalhar perto da casa dele. Ou seja, ninguém saía daqui da região sul para ir trabalhar lá na região norte. Por que isso? Primeiro, otimiza tempo. Segundo, otimiza recursos. Terceiro, no caso de um ataque, e havia muitos perigos de ataques dos de fora, para que a obra fosse paralisada, se você está perto da sua casa, você se sente mais seguro, você tem mais agilidade para proteger sua família, você trabalha com um emocional melhor do que trabalhando longe, preocupado com a segurança da sua casa. O que Neemias está nos ensinando? Estratégias de eficácia na obra, no trabalho de Deus. Então notem vocês que Neemias está nos ensinando uma coisa: trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos um rebanho. Nós somos uma família.
Nós não podemos bater cabeça. Nós não podemos gastar nossa energia lutando uns contra os outros, tensionados uns contra os outros, gastando nossas energias nos nossos relacionamentos interpessoais, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja, seja na nossa nação. Mas vamos ao segundo princípio de Neemias. Agora é o princípio não só da coordenação, mas o princípio da cooperação. Para que a obra seja feita, algumas coisas têm que ser feitas. Primeiro, não deixe ninguém de fora. Se você percebeu, homens de lugares diferentes, de diferentes ocupações, trabalharam junto no muro. Ou seja, sacerdotes, levitas, chefes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos, mercadores, empregados do templo, as mulheres. Vamos pensar um pouquinho na igreja. Hoje, via de regra, numa igreja comum, estou falando da nossa específica, uma igreja comum, qualquer igreja ou outra fora aí, 20% trabalha, 80% assiste. E eu estou sendo otimista. Vamos pensar numa outra atividade, vamos sobrecarregar esses 20% que já estão trabalhando. Então tem um time sobrecarregado e tem uma maioria completamente alheia, indiferente ou assistindo o que está sendo feito. Vai sobrar espaço para criticar quem está fazendo, que está soberbado, e a coisa não vai acontecer como poderia acontecer, porque o projeto de Deus é que todos se unam, é que todos se irmanem, é que todos botem a mão na massa, que todos trabalhem. A minha pergunta a você nesta noite é: você que é membro desta igreja, o que você está fazendo efetivamente para o crescimento, para o fortalecimento da igreja? Qual o seu ministério nessa igreja? Que área Deus chamou você para servir nesta igreja? O que você pode fazer para o crescimento desta igreja? Nós não podemos apenas ser espectadores, nós precisamos estar com a mão na massa, todos nós irmanados. Segunda coisa, além de não deixar ninguém de fora, os líderes precisam dar exemplo. Se você perceber, Neemias não deixa ninguém de fora, nem os ricos, nem o sumo sacerdote, nem os sacerdotes, todos precisam se unir, pobres, ricos, doutores, analfabetos, homens e mulheres. Então vamos lá, primeira coisa, versículo 1, está escrito aí: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. Por que Neemias começa a lista dos trabalhadores exatamente com o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa? Por entender um princípio: o líder tem que estar na frente. A igreja não pode ser maior nem melhor do que a sua liderança. Então, eles assumiram o comando. Porque liderança, irmãos, escutem bem, liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Um líder é uma bênção ou é um problema. Porque um líder sempre influencia. Mas se o líder está na frente fazendo a obra, dizendo: vem comigo, vamos fazer, olha para mim, então os liderados vão ser motivados a trabalhar. Se você perceber, nos versos 22 e 28, os sacerdotes também estão trabalhando com massa bruta, com pedra, fazendo muro. Eles podiam pensar: mas o nosso negócio é orar, o nosso negócio é pregar, o nosso negócio é fazer os sacrifícios no templo. Nossa praia não é essa, mas estão lá. Olha comigo o verso 8, o verso 31, fala de ourives. Talvez os ourives tivessem a mão bem fininha, cuidassem de coisas assim, bem delicadas, talvez lapidando algumas pedras com muito cuidado, com perícia muito específica, para trabalhar com pedra bruta. Não é com a gente não, chama outro. Eles também não ficaram de fora.
Se você perceber, no verso 9, 12, 14, 15, 16, fala dos regentes de distritos. Se fosse hoje, diríamos o seguinte: gente que está aí num escritório bem bonito, com ar-condicionado, com roupa assim, bem cortada, com um terno bem bonito, com um padrão de vida lá em cima, eles descem do pedestal e vão lá mexer com pedra no muro. Meus amados irmãos, a igreja é lugar onde todos devem trabalhar. Não importa o cargo que você ocupa lá fora, se você é um político, se você é um empresário, se você é um homem rico, se você é um homem influente, se você é um homem da academia, não importa a posição que você ocupe na igreja de Deus, todos devem botar a mão na massa, para que a obra avance. Mas notem mais, as mulheres não ficaram de fora. Versículo 12 nos informa que ao lado dele reparou Salum, filho de Ralões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Meus irmãos, eu não estou falando de um trabalho fácil, de um trabalho leve, não, eu estou falando de reparar muros. E se você conhece Jerusalém, ou já viu fotos de Jerusalém, e tem noção de que eram essas muralhas, você sabe que era pedra, não era pedrinha pequena não é tijolo não, pedra grande, pedra bruta. E as mulheres também estão lá. A igreja não pode abrir mão do ministério importantíssimo da participação das mulheres na obra de Deus, no crescimento da igreja de Deus, na edificação da igreja de Deus. Elas estavam lá, como sempre estiveram, ao longo da história bíblica e da história da igreja. Quarto lugar, veja comigo os versos 5, 7 e 13. Neemias envolve também as pessoas de fora, de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, de Mispa, de Zanoa, de Bet-Requém, de Bet-Zur, de Zelá. Em outras palavras, meus irmãos, nós precisamos otimizar os recursos que Deus coloca na igreja, para que a igreja avance. Agora, preste atenção. Versículo 5, outro princípio: não espere unanimidade. Está escrito: ao lado desse reparar os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Não espere unanimidade não. Alguém vai dizer: eu não quero. Alguém vai dizer: não conte comigo não. E você precisa aprender esse princípio, de que você não depende que todo mundo ponha a mão na massa para você estar encorajado a trabalhar na igreja. Eu, pastor Jailton e meus queridos colegas que estão aqui no púlpito, algumas vezes aqui nesta igreja eu ficava triste. Quando tinha uma programação especial, trazia um preletor de fora às vezes, e no sábado, às vezes eu ficava até um pouquinho com vergonha, quando trazia uma pessoa e via a igreja bastante vazia, me dava uma angústia no coração. Até o dia que um colega me ensinou uma lição, e eu aprendi. Ele disse o seguinte: em vez de você ficar triste com quem não veio, por que você não se alegra com quem veio? Porque às vezes a gente fica triste com quem não está aqui, e deixa de ficar feliz da vida com quem está aqui. Então não conte com unanimidade, se motive com quem está pondo a mão na massa. Terceiro princípio que Neemias nos ensina agora é o princípio da aprovação. Primeira coisa que Neemias me ensina aqui é o seguinte: trate as pessoas com cuidado, com amor, com respeito, tratando-as pelo nome. Quando eu leio essa lista, eu atropelei em alguns nomes aqui na leitura, vocês perceberam? E se você fizer uma leitura rápida, você vai atropelar também. Tem alguns nomes aqui que você jamais escolheria para botar no seu filho, na sua filha, no seu neto. Mas por que Neemias cita toda essa gente? Para nos ensinar um princípio. Você não lida com números, você lida com gente. Você não lida com estatística, você lida com pessoas.
e pessoas têm valor. Segunda coisa que me impressiona em Neemias é que ele procurou motivar os trabalhadores. De que maneira? De que maneira? Se você perceber, trabalho proporcional. Neemias sabia a capacidade, o potencial de cada pessoa. Você vai construir essa porta. Só essa porta, tá bom, tá ótimo, já fez o seu trabalho. Você vai construir 500 metros de muralha. Você tem mais recursos? Você tem mais condições? Então eu vou distribuir o trabalho de forma proporcional, como Jesus o ensinou na parábola. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Não é que ele deu mais para um que para outro, não. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Se você perceber, Neemias trabalhou com famílias, cada uma perto da sua casa, e Neemias está com isso, dando valor a essa questão. Neemias era um encorajador. Aqui tem uma palavra importante para lidar. Irmãos, nós todos precisamos de encorajamento. Não é pecado você encorajar as pessoas. Não é pecado você fazer um legítimo elogio às pessoas. Você não deve depender de elogios, mas você deve receber elogios. Uma pessoa motivada, ela trabalha com mais alegria. Uma pessoa motivada, ela trabalha com mais eficácia. Uma pessoa motivada, ela trabalha com mais resultados. E se você perceber, como Neemias era um encorajador, acompanhe comigo aí, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a obra. Agora veja ainda comigo, capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Olha o versículo 13 do capítulo 4. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. É um homem que está animando, encorajando, estimulando, dizendo: vamos para frente, vamos junto, Deus está conosco, vai dar certo, vamos conseguir. O capital de uma igreja, irmãos, é fé e trabalho. Mais ainda, Neemias está me ensinando aqui: leve as pessoas a transcenderem. Olha comigo de novo o versículo 5, 3, 5. Ao lado destes repararam os tecoitas e os seus nobres. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Preste atenção agora, por favor, no versículo 27. Depois repararam os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Exatamente os tecoitas, cujos líderes se recusaram a participar da obra, não só fizeram a sua parte, mas ao terminar a sua parte, diz o texto que eles ainda repararam outra porção. Sabe por quê? Porque tem um líder. Está dizendo o seguinte: não fica desanimado não, porque as pessoas lá da sua cidade não quiseram participar não, que os nobres da sua cidade não quiseram participar não, vão fazer o trabalho. E eles não só fizeram mais do que foi requerido que eles fizessem, eles transcenderam. Mas preste atenção nesse princípio: saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas. 13 e 14 me diz isso. Olha aí: a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa, e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Versículo 14: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet Requerem.
Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. O que me chama a atenção aqui? Ele elogia ao mesmo tempo, lado a lado, alguém que repara, que edifica uma porta, e depois que edifica aquela porta, repara mais 500 metros de muralha. Do lado dele teve alguém que só fez uma porta, e ele elogia um e elogia outro do mesmo jeito. Sabe o que significa isso? Na igreja não pode ter gente predileta. Na igreja não pode ter alguém que é paparicado e os outros deixar de lado. Na igreja precisa se tratar todos do mesmo jeito, com a mesma ênfase, com o mesmo encorajamento. Finalmente, o último princípio, o princípio da comunicação. Por que, irmãos, que Neemias foi tão eficaz, reparando 8 portas, reparando toda a extensão da muralha? E quando eu falo porta, talvez a gente pense numa porta de uma casa. Não é a porta de uma casa, não. Tira uma foto da muralha de Jerusalém. A parte mais complicada da muralha não era a muralha, era a porta. Porque é um grande portão que faz parte exatamente da estrutura da muralha, que tinha uma complexidade muito maior na construção do que a própria muralha. Então, tinha 38 grupos de trabalho, coordenação, instrução clara, precisa, você vai fazer isso, você vai fazer dessa forma, você vai fazer do lado dessa pessoa, você vai fazer depois daquela outra pessoa, você vai fazer em parceria, de tal maneira que ninguém estava em dúvida o que fazer, como fazer, com que recursos fazer. E finalmente, Neemias me ensina a necessidade de delegar autoridade aos outros, versos 13 e 17, ele vai nos ensinar isso, que algumas pessoas lideraram outras pessoas trabalhando. Você precisa delegar, confiar, acompanhar e encorajar, de tal maneira que o resultado final desta obra, irmãos, foi tão extraordinária, que eu conclamo você a olhar comigo, capítulo 6, versículo 15, eu peço à igreja para ficar em pé, para ler esse texto comigo, por favor. Capítulo 6, versículo 15, todos juntos, vamos lá? Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Deixa eu perguntar à igreja, quantos anos que esses muros estavam quebrados? 142 anos. Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, a reconstrução. A reconstrução foi feita num tempo recorde, 52 dias. Você está olhando para a primeira igreja, você está olhando para a igreja presbiteriana, você está olhando para a igreja evangélica brasileira, você está olhando para a nação brasileira, talvez dizendo o seguinte: está muito difícil, está complicado, acho que não vai ter jeito não, eu acho que eu vou desistir, eu acho que é melhor eu me mudar daqui, vou para outra cidade, Jerusalém não tem construção não, aqui tem muito problema. Que Deus nos dê sonhos, que Deus nos dê disposição de juntarmos-nos como uma só igreja, como um só rebanho, com um só coração, com a sua alma, com a sua mente, com um só propósito. E aquilo que é humanamente impossível, Deus pode fazer por nós em tempo recorde. Que Deus nos ajude.